Olá, aqui é o Investidor em Ação, e hoje vamos mergulhar no universo das empresas que não só pagam dividendos, mas os aumentam consistentemente. Já parou para pensar quais são as verdadeiras campeãs desse jogo? Pois é exatamente isso que vamos descobrir agora. O ETF SEAD, por exemplo, representa um portfólio de 100 companhias com histórico de crescimento em dividendos. Mas entre elas, qual se destaca como a verdadeira joia da coroa? Prepare-se porque ao final desta análise, você vai entender por que algumas dessas empresas superam até mesmo as chamadas growth stocks em performance. Vamos aos fatos. Desde que o SEAD foi lançado, comparamos seu desempenho com outros ativos. Enquanto o SCHD cresceu impressionantes 200%, o índice Nasdaq registrou uma valorização de incríveis 400%. Mas e os dividendos? Se você tivesse investido 1 milhão de VONs em 2021 tanto no SCHD quanto no LOVES, hoje receberia 360 mil VONs do primeiro e 670 mil VONs do segundo. Uma diferença de quase 100%. Isso mesmo, o LOVES não só entregou um crescimento de capital superior, como também aumentou seus proventos de forma mais agressiva. E é justamente esse o ponto crucial. Nem toda empresa que paga dividendos é sinônimo de solidez. Algumas crescem pouco, outras até reduzem seus pagamentos. Por isso, identificar aquelas que combinam valorização de ações com aumento consistente de dividendos é a chave para construir riqueza no longo prazo. Nos Estados Unidos, as empresas que distribuem dividendos podem ser classificadas em 3 categorias principais. Primeiro, temos as aristocratas em ascensão, aquelas que elevam seus pagamentos a pelo menos 10 anos consecutivos. São 37 companhias nesse grupo, incluindo gigantes como Apple e Microsoft. Depois vem as aristocratas consagradas com 25 anos ou mais de aumentos ininterruptos, são 68 empresas nesse patamar. Por fim, as rainhas dos dividendos, aquelas que mantêm o ritmo por mais de 50 anos. Aqui encontramos 49 empresas, entre elas o LOVES. E por que isso importa? Porque quanto mais longo o histórico, maior a probabilidade de que esses aumentos continuem no futuro. E se além disso a empresa ainda apresentar crescimento acelerado? É o cenário perfeito. Vamos falar do LOVES. A empresa é referência no setor de materiais de construção e reforma residencial, competindo diretamente com a Home Depot. Ambas têm apresentado resultados excepcionais e não é por acaso. Nos Estados Unidos, a cultura de propriedade de imóveis é forte, e com o aumento do home office e o envelhecimento da população, a demanda por melhorias em casa só tende a crescer. Mas alguns investidores torcem o nariz para ações de dividendos, alegando que elas não sobem tanto quanto as de crescimento. Será mesmo? Vamos aos números. Se analisarmos o período de 1993 a 2017, durante o boom das empresas de tecnologia, é claro que ações como Microsoft dispararam. Mas o que aconteceu depois? Muitas dessas empresas entraram em declínio ou estagnaram. Enquanto isso, o LOVES manteve uma trajetória de alta constante, ano após ano. E não estamos falando de uma valorização modesta. Desde 2020, por exemplo, o LOVES superou até mesmo a Microsoft em desempenho. Isso sem contar os dividendos, que só ampliam ainda mais essa diferença. Então, o que é mais frustrante? Ver uma ação subir vertiginosamente para depois despencar? Ou receber rendimentos crescentes todos os anos com uma valorização consistente? A resposta parece óbvia. Mas atenção, nem toda empresa com longo histórico de dividendos é um bom investimento. É preciso separar o joio do trigo. Vamos comparar 2 exemplos, 3M e ABBVie. Nos últimos 5 anos, a 3M teve uma valorização de apenas 48%, enquanto a ABBVie subiu 60%. Se você tivesse investido 10 milhões de VONs na 3M, hoje teria praticamente metade do valor inicial. E os dividendos? Mesmo que a 3M tenha aumentado seus pagamentos, o crescimento foi irrisório, apenas 2,3% ao ano, praticamente acompanhando a inflação. Ou seja, não houve ganho real. Já a ABBVie elevou seus dividendos em média 12% ao ano no mesmo período. Essa diferença é brutal. Afinal, empresas que aumentam consistentemente seus proventos demonstram saúde financeira e perspectivas promissoras. Agora, como identificar as melhores entre as melhores? Primeiro filtramos as empresas do S&P 500 que aumentam dividendos há mais de 50 anos, são 27 no total. Dessas eliminamos aquelas com dividend yield abaixo de 2%. Pois mesmo com crescimento acelerado, o retorno inicial seria muito baixo.
Em seguida, excluímos as ações com alta volatilidade recente, variações superiores a 25% para cima ou 30% para baixo, pois podem indicar problemas estruturais ou bolhas de preço. Por fim, selecionamos apenas as que apresentaram crescimento médio de dividendos acima de 10% nos últimos 5 anos. E o resultado? Apenas 3 empresas passaram por todos esses filtros. A grande vencedora é o Loves, seguido de perto por outras 2 joias, Target e Illinois Toolworks. Cada uma delas atua em setores distintos, o que permite diversificar o portfólio e ainda receber dividendos em meses diferentes do ano. Juntas oferecem um dividend yield médio de 2,2% e um crescimento anual de proventos de impressionantes 14,5%, bem acima dos 12% do SCHD. Para colocar em perspectiva, se você investisse 100 milhões de VONs distribuídos igualmente entre essas 3 empresas, receberia cerca de 1,6 milhão de VONs em dividendos no primeiro ano. Após impostos, o valor líquido seria próximo de 1,2 milhão de VONs. Pode parecer pouco, mas lembre-se, estamos falando de um fluxo de renda passiva que cresce ano após ano, sem que você precise mexer um dedo. Mas não se engane, mesmo as melhores empresas exigem análise criteriosa. No caso do Loves, por exemplo, é essencial verificar seus fundamentos. A receita e o lucro líquido vêm crescendo consistentemente, com melhorias contínuas na margem. Além disso, o fluxo de caixa operacional tem se mantido robusto, garantindo que os dividendos sejam sustentáveis. Com 60 anos de aumentos consecutivos e um crescimento médio de 20,7% nos últimos 5 anos, a empresa mostra que sabe recompensar seus acionistas. Claro, por ser do setor de varejo de materiais de construção, está sujeita aos ciclos econômicos. Mas com mais de 2.000 lojas nos Estados Unidos e uma estratégia agressiva de expansão, incluindo o fortalecimento de marcas próprias e a integração do online, o futuro parece promissor. A Target, por sua vez, é um exemplo de resiliência. Mesmo em um setor competitivo como o varejo, a empresa tem entregado resultados consistentes, com crescimento de receita e lucro. Seu fluxo de caixa operacional também é sólido, e o histórico de dividendos fala por si, 56 anos de aumentos consecutivos, com crescimento médio de 11,7% nos últimos 5 anos. Já a Illinois Toolworks, especializada em soluções industriais e tecnologias de automação, apresenta um perfil mais defensivo. Apesar de algumas oscilações em seu fluxo de caixa, a empresa mantém uma posição financeira forte, com 58 anos de aumentos de dividendos e um crescimento médio de 10,9% nos últimos 5 anos. O que todas essas empresas têm em comum? Disciplina financeira, foco no acionista e uma capacidade comprovada de gerar valor no longo prazo. Elas não são apenas ações de dividendos, são negócios sólidos que recompensam seus investidores de forma consistente. E o melhor de tudo, ao investir nelas, você não está apenas buscando renda passiva, mas também a valorização do capital. Afinal, como vimos, empresas que aumentam dividendos tendem a ter ações que se valorizam ao longo do tempo. Então, se você ainda acha que investir em dividendos é chato ou lento, repense. Os números não mentem. No longo prazo, a combinação de crescimento de capital e renda passiva crescente pode ser uma das estratégias mais poderosas para construir riqueza. E agora que você conhece as verdadeiras campeãs desse jogo, está na hora de agir. Afinal, o melhor momento para investir foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Que entregam dividendos crescentes não são apenas números em uma planilha, são empresas que recompensam a paciência com resultados reais. E quando você projeta esses números para o futuro, a matemática se torna impossível de ignorar. Imagine investir R$100 mil em uma ação com um dividend yield inicial de 2,1%. No primeiro ano, você recebe R$1.200 por mês em proventos. Após descontar os impostos, sobram cerca de R$870. Pode não parecer muito, mas o verdadeiro poder está no que acontece quando você reinveste esses valores. Em 10 anos, esse mesmo investimento pode gerar R$6.300 mensais. Em 20 anos, R$28.800. E aos 30 anos, inacreditáveis R$146 mil por mês. Sim, você leu certo. O salto entre a segunda e a terceira década é brutal, e o motivo é simples, o efeito composto dos dividendos crescentes. Aqui surge a dúvida: vale mais a pena investir em aristocratas dos dividendos, empresas que aumentam seus proventos há décadas, ou em ações com yields mais altos hoje? A resposta não é óbvia, mas os números falam alto. No primeiro ano, uma ação com alto yield pode entregar R$7.200 mensais,
enquanto uma aristocrata renderia apenas R$ 1.600. A diferença é abismal, mas o jogo muda com o tempo. Aos 20 anos, a aristocrata já paga R$ 188 mil mensais, enquanto a ação de alto yield fica em R$ 350 mil. E aos 23 anos, a virada acontece. Aos 30, a aristocrata supera em quase 70%, R$ 1,36 milhão contra R$ 820 mil. Claro, encontrar uma empresa como a Loves que reverteu a situação em menos tempo é raro. A probabilidade de acertar um negócio assim é inferior a 10%. Mas isso não invalida a estratégia. O que esses números provam é que o tempo é a arma mais poderosa do investidor. E enquanto a maioria desiste no meio do caminho, quem persiste colhe os frutos de uma renda que cresce sozinha, ano após ano. Agora, imagine uma empresa que, sem você adicionar um único real ao investimento, aumenta seus dividendos de R$ 1 milhão para R$ 1,7 milhão em apenas um ano. Parece ficção? Não é. Empresas assim existem, e seu segredo está na taxa de crescimento dos proventos. Vamos simplificar. Se uma ação pagou R$ 100 em 2020 e aumentou o dividendo em 10% em 2021, você recebe R$ 110. No ano seguinte, mais 10% sobre o novo valor, R$ 121. Não é mágica, é juros compostos aplicados aos dividendos. E quanto mais tempo você segura, mais exponencial se torna o crescimento. A Microsoft, por exemplo, aumentou seus dividendos em 10% ao ano desde 2020. Warren Buffett, por sua vez, já recuperou todo o capital investido na Coca-Cola e hoje recebe mais de 50% do valor original em dividendos anuais. Esses são os resultados de quem entende que o verdadeiro poder não está no yield de hoje, mas na capacidade da empresa de multiplicar seus proventos amanhã. E quando falamos em multiplicação, entram em cena as aristocratas dos dividendos, empresas que aumentam seus pagamentos há 50 anos ou mais. São 49 no mundo, e a Loves é uma das estrelas. Mas atenção, nem toda aristocrata é sinônimo de oportunidade. Algumas crescem seus dividendos a taxas pífias, abaixo da inflação. É o caso da Emerson Electric, da Hewitt Income e da 3M, cujos aumentos anuais mal chegam a 3%. Em um cenário de inflação alta, esses números significam perda de poder de compra. Por que se contentar com isso quando existem empresas com crescimento real? Vamos aos fatos. Existem negócios que transformam R$ 100 em dividendos em 2019 em R$ 271 em 2022, sem nenhum aporte adicional. Isso não é sorte, é resultado de uma gestão focada em criar valor para o acionista. E é exatamente esse tipo de empresa que merece nossa atenção. Para ajudar você a identificar as melhores oportunidades, analisei dezenas de ações e selecionei 40 empresas com histórico consistente de crescimento de dividendos. Entre elas, nomes conhecidos como Starbucks, Nike, Apple e Microsoft. Mas como nem todos têm capital para diversificar em 40 ativos, vamos refinar a seleção com 3 critérios essenciais. 1. Taxa de crescimento dos dividendos. Quanto mais rápido crescem, melhor. 2. Dividend yield atual. Um ponto de partida alto acelera os resultados. 3. Histórico de pagamentos. Empresas com décadas de aumentos consecutivos são mais confiáveis. Começando pelo primeiro critério, as 5 empresas com maior crescimento médio de dividendos nos últimos 5 anos são surpreendentes. No topo, a ASML, fabricante de equipamentos para semicondutores, com impressionantes 44% de crescimento anual. Pouco conhecida do público geral, a ASML é peça-chave na cadeia de produção de chips e recentemente passou a distribuir dividendos regulares, além de recomprar ações, um sinal claro de confiança na geração de caixa. Em segundo lugar, temos a Medifast, uma empresa de produtos para controle de peso, com 35% de crescimento anual. Seu modelo de negócio se beneficia de uma tendência global, a busca por saúde e bem-estar. Com 40% dos adultos americanos classificados como obesos, a demanda por soluções de emagrecimento é estrutural. Mas atenção, a Medifast teve um desempenho volátil nos últimos anos. Seu lucro caiu, e o preço da ação despencou de $300 para cerca de $100. Isso elevou o dividend yield para 5,8%, mas também acendeu um sinal de alerta. Antes de investir, é preciso entender se a queda é cíclica ou estrutural. A terceira posição é da Tractor Supply, com 29% de crescimento anual. Essa empresa que já mencionamos, é um exemplo perfeito de como o crescimento dos dividendos pode superar expectativas.
De R$ 100 em 2019 para R$ 271 em 2022, um salto de mais de 170% em 3 anos. Agora, vamos comparar o que aconteceria se você tivesse investido R$ 10.000 em cada uma dessas empresas em 2017. Na ASML, com um yield inicial de 1,2%, você receberia R$ 120 no primeiro ano. Na Medifast, com 5,8%, seriam R$ 580. 4 anos depois, em 2021, a ASML pagaria R$ 590, um aumento de quase 400%. Já a Medifast entregaria R$ 2.670, um salto de 360%. A diferença? O poder dos juros compostos aplicados a taxas de crescimento elevadas. Mas nem tudo é crescimento. O segundo critério, o dividend yield atual, também é crucial. Afinal, de que adianta uma empresa aumentar seus proventos em 50% ao ano se o yield inicial é de 0,5%? Por isso, analisamos as 5 empresas com os maiores yields hoje. A Medifast lidera com 5,8%, seguida pela PDL Biopharma, 4,5%, e pela Tractor Supply, 4,4%. Porém, um yield alto nem sempre é sinônimo de oportunidade. Muitas vezes ele é reflexo de uma queda brusca no preço da ação, como no caso da Medifast. Por isso, é fundamental investigar a saúde financeira da empresa antes de investir. A PennyMac Financial Services, por exemplo, oferece um yield de 4,1%, mas opera em um setor sensível, o mercado imobiliário americano. Com a alta dos juros e a desaceleração das transações, seus resultados recentes têm sido pressionados. Ainda assim, seu histórico de crescimento de dividendos, 32,8% ao ano, e sua capacidade de gerar caixa a mantém no radar. O que todas essas empresas têm em comum? Elas provam que investir em dividendos não é sobre escolher entre renda imediata ou crescimento futuro. É sobre encontrar negócios que façam as duas coisas, pagar bem hoje e aumentar esses pagamentos amanhã. E o melhor de tudo, você não precisa adivinhar qual será a próxima Loves. Basta ter disciplina, paciência e foco em empresas que já demonstraram, ao longo de décadas, que sabem recompensar seus acionistas. O mercado sempre terá oscilações. Haverá anos ruins, crises e momentos de dúvida. Mas uma coisa é certa, as empresas que aumentam seus dividendos consistentemente não estão preocupadas com o curto prazo. Elas estão construindo riqueza para quem tem a sabedoria de esperar. E agora que você conhece o jogo, a pergunta é: vai deixar o tempo trabalhar a seu favor ou vai continuar procurando atalhos que não existem? E o que realmente separa os investidores de sucesso daqueles que apenas sonham com resultados? A resposta está na capacidade de enxergar além do óbvio. Não se trata apenas de escolher empresas com altos dividendos hoje, mas de identificar aquelas que têm o poder de multiplicar esses pagamentos ano após ano, transformando modestos aportes em verdadeiras máquinas de renda passiva. Imagine investir R$ 10.000 em 2017 e apenas 4 anos depois, ver esse valor gerar quase R$ 90.000 em dividendos acumulados, não por sorte, mas por uma estratégia baseada em crescimento consistente. Esse não é um cenário hipotético, é o que acontece quando você alinha seu dinheiro a negócios que não apenas distribuem lucros, mas os aumentam de forma disciplinada. Empresas como a Loves, com 59 anos consecutivos de elevação nos proventos, ou a ABBVie, que mesmo após um spin-off manteve sua trajetória de crescimento, provam que o tempo é o maior aliado de quem investe com visão de longo prazo. Mas como filtrar o ruído do mercado e encontrar essas joias raras? Não basta olhar apenas para o dividend yield atual. É preciso analisar a saúde financeira da empresa, sua capacidade de gerar caixa e, acima de tudo, a consistência com que recompensa seus acionistas. Um payout ratio equilibrado, receitas em ascensão e margens estáveis são sinais de que aquela distribuição não é um mero artifício contábil, mas sim um reflexo de um negócio sólido e bem gerido. E aqui está o ponto crucial: as melhores oportunidades muitas vezes surgem quando o mercado está pessimista. Veja o caso da Loves durante a pandemia. Enquanto muitos investidores fugiam em pânico, a empresa não apenas manteve seus dividendos como os aumentou, capitalizando sobre a demanda por reformas residenciais. Quem teve a coragem de comprar naquele momento não só garantiu um fluxo crescente de proventos, como também viu o preço da ação se recuperar com força. Essa é a magia dos dividend gravers. Eles recompensam a paciência com retornos que vão muito além do que qualquer aplicação conservadora poderia oferecer. Agora vamos ao que interessa.
Após uma análise rigorosa, selecionamos as 10 empresas que melhor combinam crescimento de dividendos, solidez financeira e potencial de valorização. Esses nomes não são apenas promessas, são negócios que já provaram, ao longo de décadas, que sabem navegar em águas turbulentas sem abrir mão de seus compromissos com os acionistas. Entre elas destacam-se gigantes como a Sherwin-Williams, com um payout ratio saudável e décadas de crescimento ininterrupto, e a T. Rowe Price, que alia um dividend yield atrativo a uma política de aumentos consistentes. Mas como saber o momento certo para entrar? Aqui a regra é simples. Quando o dividend yield está acima da média histórica da empresa, o mercado está oferecendo uma oportunidade. É como comprar um imóvel com desconto. Você não precisa adivinhar o fundo do poço, basta reconhecer que o preço está mais atraente do que o habitual. E com o mercado em um momento de correção, muitas dessas ações estão sendo negociadas a múltiplos mais interessantes, o que significa que seu dinheiro pode comprar mais participação em negócios de qualidade. O que você fará com essas informações? Continuará buscando atalhos que não levam a lugar nenhum ou vai finalmente construir uma carteira que trabalhe para você mês após mês, ano após ano? Lembre-se, os dividendos não são apenas números em uma tela. Eles representam liberdade, a liberdade de escolher como gastar seu tempo, de não depender de um salário para viver, de deixar um legado para as próximas gerações. E tudo começa com uma decisão, a de agir hoje, não amanhã. Essas 10 empresas estão à sua espera. O mercado não vai esperar por você.